ver quem está faltando. Faltando a Rosânia, a Júlia, o Isla. O Gilberto está entrando. Rosana está entrando, Rafael também. Então, agora acho que já dá para a gente começar. A maioria já voltou. Então, pessoal, a gente falou a primeira parte da aula sobre os fatores físicos, né? Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre os fatores químicos. Bem, o carbono, ele vai ser muito importante. Por quê, gente? Porque a maioria dos compostos orgânicos, né? Por exemplo, as enzimas que são necessárias, a parede celular, tudo isso é feito por compostos orgânicos, ou seja, que são feitos de carbono. Agora, dependendo da fonte de carbono, né, que o micro-organismo utilize, tá? Se ele utilizar compostos orgânicos, ele é chamado de bactérias heterotróficas. Se ele utilizar carbono inorgânico presente no CO2, ele é chamado de bactérias autotróficas. Então, gente, a gente tem duas fontes de carbono que faz com que eles sejam classificados de forma diferente. Bem, o nitrogênio é o próximo, né, elemento muito necessário. Por quê? Porque ele faz parte dos aminoácidos. Michele, o que são aminoácidos? Os aminoácidos são as unidades formadoras de proteínas, né? Então, nesse caso, gente, tudo ali tem proteína, né? As enzimas que vão controlar ali a velocidade das reações, né, vão ser catalisadores biológicos, são proteínas. Então, o nitrogênio, ele é essencial para o crescimento, né, do micro-organismo. Bem, agora, o enxofre e o fósforo. Qual é a utilização do enxofre, gente? O enxofre, ele faz parte de alguns aminoácidos que vão compor as proteínas, né? E ele faz parte de duas vitaminas que são muito importantes, né? As vitaminas tiamina e biotina, elas vão fazer parte de etapas metabólicas muito importantes, seja para gerar energia e tal. Então, a gente precisa dessas duas vitaminas ali. Então, o enxofre, ele é um elemento químico muito necessário. O fósforo, gente, ele vai ser muito importante porque ele faz parte dos fosfolipídios que vão compor a membrana celular. Então, a membrana da célula, ela tem fosfolipídio. Fosfolipídio é um lipídio que tem fósforo, como se fosse uma gordura, no popular, mas que tem fósforo na estrutura. Então, eu preciso dele para produzir os fosfolipídios da minha membrana celular. O ATP, gente, se chama adenosina trifosfato, que é a energia. Então, por exemplo, nosso organismo, produz energia para que a gente possa fazer um exercício físico. Para tudo, a gente tem que ter energia. Então, por exemplo, tá, gente? Falando agora do metabolismo nosso. A gente vai ingerir, a gente almoça, toma um café da manhã. A gente armazena, né, aquela glicose, por exemplo, que estava em excesso no nosso café da manhã, enfim, a gente armazena com o objetivo de, no momento de jejum prolongado, né, a gente consiga quebrar, né, essa glicose que estava armazenada, né, que se armazena na forma de glicogênio, enfim, mas é muito mais específico, e aí não é nesse momento que a gente vai conversar sobre esses detalhes, mas a gente faz o quê? A gente pega aquela glicose, quebra, com o objetivo de formar ATP, que é a energia. Então, o ATP, ele é formado por fósforo, assim como os ácidos nucleicos. Então, a gente precisa deles, né, do fósforo e do enxofre. Eles são dois elementos químicos também muito importantes. Bem, a gente viu que tinham ali oligoelementos, né? Quando eu apresentei a série, né, que eu coloquei elementos químicos, eu botei oligoelementos. Esses oligoelementos são elementos traço. Michele, o que é elemento traço?
eu preciso dele em uma quantidade muito pequenininha. A gente não está falando, estou falando eu preciso, mas são as bactérias. Mas nós, né, seres humanos, também necessitamos de oligoelementos, né? Então, por definição, são elementos traços. A gente precisa em quantidades muito pequenininhas, tá? São elementos minerais que a gente precisa, por exemplo, para algumas enzimas. A gente chama de cofatores. Eles geralmente estão presentes na água, né, esses oligoelementos, mas a gente pode adicionar no meio de cultura. Meio de cultura é o que a gente vai preparar, né, para um determinado micro-organismo, por exemplo, crescer, tá? Ou para a gente ver se tem a presença do micro-organismo, e aí a gente tem que oferecer condições necessárias para aquele micro-organismo cresça naquela situação ali, naquele meio de cultura, meio reacional. Aí eu coloquei um exemplo, um elemento químico, que é o molibdênio, né? O molibdênio, ele é utilizado, gente, para fixação de nitrogênio. Lembra que o nitrogênio ele era muito importante na síntese proteica, né? Para produzir proteína? Então, o molibdênio, ele é um oligoelemento que a gente vai ingerir em quantidades muito pequenininhas, né? Mas que vai ser importante para a fixação do nitrogênio. Bem, e aí a gente vai começar a falar um pouquinho sobre os meios de cultura. Deixa eu só salvar aqui salvei o vídeo anterior. Os meios de cultura, qual é a ideia deles, pessoal? A ideia deles é que é um material que a gente vai preparar, né, em laboratório, com o objetivo de fazer o crescimento daquele micro-organismo. Quando a gente pega um micro-organismo e coloca nesse meio de cultura, né? Então, aqui seria o nosso meio de cultura. Esse redondinho aqui, gente, é o que a gente chama de placa de Petri. A gente adiciona o meio de cultura aqui, como se fosse uma... Ele tem uma consistência, né? A gente tem meio de cultura líquido, meio de cultura pastoso. Esse aqui da placa, ele é pastosinho, tá? A gente coloca o meio de cultura. Depois, quando a gente adiciona o micro-organismo, isso ali passa a ser chamado de inóculo, tá? Se o micro-organismo ele cresce, né, seja dentro desse meio de cultura ou na superfície dele, a gente passa a chamar de cultura. Então, o inóculo é o meio mais o micro-organismo. A cultura seria o micro-organismo, né, quando ele cresceu. Bem, aí eu falei com vocês em relação ao estado físico, né? A gente tem o sólido, que é, por exemplo, pastoso, né? Geralmente eles são pastosos. Alguns têm uma consistência tipo meio tipo gelatina, né? Alguns são líquidos, tá? Aí a gente tem, eles são líquidos normalmente transparentes, porque são caldos estéreis. Eu não coloquei nada ainda, tá limpinho e tal. Quando eu tenho um crescimento microbiano, ele passa a ter um aspecto turvo, né? Isso estaria indicando o crescimento ali daquele micro-organismo, né? É uma das formas da gente identificar que teve crescimento bacteriano ali. Bem, o que seria colônia, gente? Colônia é quando eu olho para a plaquinha e vejo, né? E eu falo assim, caramba, cresceu. Mas o que cresceu ali, gente, não é somente, né? Uma bactériazinha que cresceu, não. Geralmente são várias, formando uma colônia, né? Para que a gente possa conseguir visualizar, tem que ter uma quantidade ali, um númerozinho, tá? A não ser que sejam aquelas bactérias gigantes, tem umas bactérias maiores. Mas para a gente olhar a olho nu, cada bolinha dessa aqui não é uma bactéria, é um monte de bactérias juntas. E aí a gente usa normalmente o UFC, que é a unidade formadora de colônia. Isso aqui, gente, é um parâmetro, né? Um número que a gente usa de contagem, né? Mas só para vocês terem uma ideia que em alguns lugares vocês vão ver o UFC, para vocês saberem que é a unidade formadora de colônia, né? Normalmente, essas colôniazinhas, esses aglomeradinhos, eles vão ter formatos diferentes, né? E aí a gente consegue, por exemplo, distinguir o micro-organismo que tem presente ali de acordo com esse formato, essa aparência, né, do crescimento na nossa plaquinha. Bem, agora quando a gente fala em relação ao meio de cultura, né, quando a gente diz que a composição dele, né, desse meio, ele é quimicamente definido, é porque a gente conhece exatamente tudo que foi adicionado. Olha que interessante.
eu quero preparar um meio de cultura. O que eu faço, gente? Eu vou na minha balança e peso 5 gramas de glicose, um exemplo, tá? Vou lá e pego fosfato de amônio monobásico e peso 1 grama. Adiciono 5 gramas de cloreto de sódio, adiciono 0,2 gramas de sulfato de magnésio e adiciono 1 grama de fosfato de potássio de básico. Tudo isso em 1 litro de água. Então, um meio quimicamente definido significa que eu conheço todas as quantidades, né, todas as proporções, tudo referente ao que eu usei nesse meio. Agora, um meio complexo é um pouquinho diferente, gente. Eu não conheço a composição exata. Como assim, Michele? Alguns laboratórios, alguns meios de cultura, vai estar escrito assim, ó, peptona. Michele, o que é peptona? Peptona é uma proteína. Adicione 5 gramas de peptona. Adicione extrato de carne. Então, peptona é uma proteína que foi parcialmente digerida, parcialmente quebrada, né, degradada, mas eu não sei exatamente a composição dela. Então, a gente fala que é um meio complexo. A gente utiliza normalmente meios complexos para isolar bactérias. Então, eu tenho ali um monte de bactérias juntinhas, eu retiro um pouquinho dessa bactéria, desse conjuntinho, né? E vou isolar um tipo de bactéria. E aí, quando eu vou isolar, eu posso usar um meio complexo. Eu não sei exatamente a composição, mas eu tenho proporções, né? Que eu vou preparar esse meio de cultura. A gente pode ter, gente, o que a gente chama de meio enriquecido. O que vai acontecer com esse meio enriquecido? Eu faço a adição de um componente nesse meio, tá? Que vai suprir nutrientes, vai fornecer nutrientes especiais, né? Para que o determinado micro-organismo cresça. Então, por exemplo, ó, eu botei aqui um textinho. A base do meio, ela é adicionada sangue de cavalo, ou de carneiro, ou de coelho, em temperatura alta, o que faz com que as hemácias lisem, ou seja, as hemácias vão romper, né? Vão abrir, vão quebrar aquela parede celular ali da hemácia, vai liberar hemina e hematina, que são componentes fundamentais, né, para o crescimento do micro-organismo. Então, o meio enriquecido, gente, a gente adiciona alguma coisa, por exemplo, um sangue, né, de cavalo, de carneiro, de coelho, para favorecer o crescimento de um determinado micro-organismo que eu estou trabalhando. Tá? Esse agar chocolate é só porque ele é marronzinho, dá uma aparência de um chocolate, mas ele é um agar enriquecido. Eita, calma aí. Passei. Agora, como é que é feito, gente, o crescimento de micro-organismos anaeróbios? Os anaeróbios, né, são aqueles que não precisam de oxigênio. Lembra? Eles não precisam de oxigênio. Então, a gente utiliza o que a gente chama de meio redutor. O meio redutor é para anaeróbios obrigatórios, ou seja, todo oxigênio, né, que tiver ali presente, ele tem que ser removido do meio de cultura. Por quê? Porque se tiver oxigênio presente, ele não vai conseguir crescer aquele micro-organismo. Então, o que a gente faz? A gente vai adicionar um componente, um tioglicolato de sódio, um aminoácido, né, que tem enxofre, que é a cisteína, ou um sulfeto de sódio no meio de cultura, né? E aí, esse componente vai impedir que aquele oxigênio cause, né, gente, algum efeito tóxico para os micro-organismos. Bem, normalmente, né, a gente utiliza essas jarras de anaerobiose. Como é que funciona? A gente prepara os meios de cultura, né, e aí a gente coloca dentro dessa jarra. Só que aqui dentro da jarra, né, a gente vai utilizar substâncias, né, que vão remover o oxigênio do ar e que vão gerar, por exemplo, CO2. Então, gente, aqui dentro da jarra, né, nesse compartimento, eu coloco as plaquinhas de Petri que eu quero remover o oxigênio presente.
E aí, dentro, aqui eu vou colocar um envelope contendo um daqueles componentes, né? Por exemplo, a pessoa que utilizou bicarbonato de sódio e borohidreto de sódio. Eles vão conseguir, né, retirar aquele oxigênio, por exemplo, formando água, né? E aí tem que ter um catalisador. Então, essa jarra de anaerobiose é exatamente para fazer, gente, para propiciar um meio sem oxigênio, para que aquele meu micro-organismo possa crescer. Existem também câmaras de anaerobiose, né? Normalmente, essas câmaras são mais caras, né? Você precisa ali de um espaço maior, né? Mas a ideia é a seguinte: é uma câmara fechada, no qual a pessoa vai colocar o bracinho aqui dentro, né? E aqui dentro tem todo um controle, né? De oxigênio, tá? É como se tivesse ali um vedador, né? Fosse vedado para que não entrasse oxigênio ali dentro do ar, né? E aí fica numa condição no qual não vai ter oxigênio ali dentro. E aí a gente consegue trabalhar, né, em meio anaeróbico. É claro que a jarra, ela é bem menor e é bem mais barato, né? Mas alguns lugares maiores, né, que trabalham com essas culturas, né, de micro-organismos que vão precisar, né, vão estar, né, vão crescer em ausência de oxigênio, alguns têm essa câmara. Aí, gente, dentro ainda da classificação dos meios, existem ainda duas classificações importantes: meio seletivo e meio diferencial. Qual é a ideia? O meio seletivo, ele vai fazer o seguinte, ele vai ser seleto, ele vai favorecer o crescimento de um micro-organismo específico, né? E impedir que outros micro-organismos cresçam ali. Ele é seletivo. O diferencial é o seguinte: vai crescer um monte, mas eu vou conseguir identificar mais facilmente a bactéria de interesse. Então, seletivo só vai crescer de interesse, vai impedir que as outras cresçam. O diferencial, gente, ele vai facilitar, né, essa identificação ali da bactéria de interesse. Mas eu tenho outros presentes também. Aqui eu coloquei um exemplo, né, de um meio seletivo. Ele é seletivo para essas espécies patogênicas de Neisseria. Patogênicas, ele vai trazer danos à saúde, né? É um meio de cultivo destinado para o isolamento da Neisseria gonorreia e da Neisseria meningitis, pois contém em sua fórmula antibióticos que inibem o crescimento de Neisseria saprófitas e outras bactérias, quando essas amostras são colhidas em sítios contaminados. Então, a ideia aqui, gente, é que só cresça esse tipo, né, de bactéria. As demais bactérias, né, elas não vão crescer, vão ser inibidas. Então, a gente tira ali uma amostra, né, que tem vários micro-organismos, mas eu adiciono, né, um determinado antibiótico que vai propiciar o crescimento somente da bactéria desejada. Bem, esse exemplo aqui, gente, é específico, né? Ele é seletivo para pseudomonas. Normalmente, ele tem um componente, né, que é a cetrimida, que se chama brometo de cetil trimetilalamina. Ele é um amônio quaternário. E aí, qual é a ideia dele, gente? Esse componente, né, esse soluto que a gente está adicionando, ele impede que outros tipos de pseudomonas, né, e outros micro-organismos cresçam. E aí a gente consiga visualizar somente a Pseudomonas aeruginosa. Então, ele tem aqui um soluto adicionado, né, esse brometo, que vai impedir, né, vai inibir o crescimento dos outros micro-organismos. Agora, aqui um meio diferencial, né? Por exemplo, um agar de sangue, que utilizou 5% do sangue de carneiro. O que vai acontecer, gente? Eu tenho outros micro-organismos, né? Então, eu posso ter crescimento de vários micro-organismos, só que eu vou conseguir identificar a presença, né,
daquele micro-organismo desejado. Então, o diferencial, ele é exatamente esse, vai crescer um monte, mas ele vai mostrar de forma diferente um dos desejados. Aí aqui eu coloquei um exemplo referente a um meio seletivo diferencial, agar-McConkie. Ele tem sais biliares e cristal violeta, que vai impedir o crescimento de um tipo de bactéria, que são gram-positivas, eu vou explicar mais à frente sobre isso. O carboidrato que ele usa é lactose, né? E ele usa o indicador de pH, que é o vermelho, né? E aí aqui eu tenho o LAC negativo e LAC positivo. E aí, gente, ele muda de cor, né? Fica esse vermelho de acordo com o pH. E aí é seletivo e diferencial, né? Por quê? Ele é seletivo porque ele vai diferenciar o LAC- do LAC+, devido à mudança de coloração. Ele é diferencial porque poderia ter o LAC- e o LAC+. Né? Então, a gente tem aí também exemplos da junção, né, das duas ideias, do seletivo e do diferencial. Por isso que eu sempre falo que a parte de micro-organismo, né, ela tem aí muita coisa ainda para ser trabalhada, uma vez que, dependendo mudou a condição, mudou a proporção do componente no meio de cultura, mudou qualquer detalhezinho, né, a gente passa a ter resultados completamente diferentes. E aí, muita coisa para a gente trabalhar, né? Muita coisa para a gente estudar sobre isso. É muito interessante. Bem, isso aqui a gente já conversou na semana passada, né? Sobre as fases do crescimento bacteriano. Só para a gente recordar, LAC, né? A gente não tem um aumento da população. Depois a gente começa, né? A ter um aumento, que é a fase log, a fase exponencial, o aumento, né, da população. Depois a gente entra na fase estacionária, que a gente tem que a quantidade de mortes é igual à quantidade, né, de novas células. E depois a gente entra numa fase de declínio. A gente tem ali a redução, né? A gente começa a ter a morte celular sendo maior do que, né, as novas células. Tá, e como é que a gente consegue quantificar, gente, esse crescimento microbiano, né? Já que a gente está falando sobre crescimento microbiano, como é que eu sei se cresceu ou não? Eu tenho duas formas, né? Contagens, formas diretas e formas indiretas. Formas diretas, né? Seria contagem em placa. Eu olho na placa e faço a contagem para verificar. Seria uma etapa de um outro modelo, seria uma filtração. E o outro modelo seria contar no microscópio. Os indiretos seria a turbidimetria, atividade metabólica, né, quantificar essa atividade metabólica, ou por peso seco. Aqui eu coloquei, gente, como é que seria feita a contagem em placa. Então, ó, eu tenho inicialmente a minha amostra, né? E aí eu coloco essa amostra, faço diluições dessa amostra. São esses tubinhos de ensaio, eu estou diluindo a minha amostra, tá? E aí eu começo a fazer, né? Depois que eu faço essa diluição, eu vou passar para a plaquinha. Quando eu passo para a plaquinha, eu começo a ver as contagens, né? Deixo lá, tem a condição de temperatura, o tempo necessário para que ocorra o crescimento, né, desse micro-organismo. Depois que cresceu, eu começo a contar essas plaquinhas. Por exemplo, aqui eu tenho 159 colônias, mas eu usei um fator de diluição de 10 a menos 3. Eu peguei um para cá, misturei, tirei um para cá, misturei, tirei um para cá, misturei. E aí aqui, ó, 10 a menos 1, 10 a menos 2, 10 a menos 3, 10 a menos 4, 10 a menos 5, 10 a menos 6, porque eu tirei 1 ml para 10, 1 ml e assim sucessivamente. Então, gente, aqui eu tenho a contagem na placa, que era 159, e eu multiplico pelo fator de diluição, que era 10 a terceira. Então, botando em notação científica, ficaria com 1,59 vezes 10 a quinta unidades formadoras de colônia por ml. Lembra aquele UFC? A gente vai ver muito isso. Unidades formadoras de colônia para cada ml. Então, para cada ml, eu tenho 1,59 vezes 10 a quinta. O que o 10 a quinta diz para a gente? Que eu tenho que andar com a vírgula 5 vezes. E aí vai ficar um número bem grande, tá?
Então, a contagem em placa é feita dessa forma. A turbidimetria, que era um teste indireto, gente, é feito num aparelho, né? A gente tem ali, ó, uma fonte de luz, né? Essa fonte de luz, ela vai incidir sobre a amostra e a gente vai ter um detector que vai conseguir saber, gente, o quanto de luz chegou nele. Então, se a minha amostra, né, não tem nada impedindo, vai chegar toda a luz que passou. Quando a minha amostra já tem cultura, já tem nessa cultura colônias bacterianas, o que vai acontecer? Eu tenho que a minha luz não vai ser transmitida totalmente. Né? Eu não vou conseguir passar com essa luz toda. Repara aqui, ó, o feixe de luz está passando todo. Quando eu tenho essas colônias, o feixe de luz ele chega e bate numa barreira, não chega no detector. Então, por turbidimetria, por diferença, né, entre cada amostra, a gente consegue saber o quanto eu tenho de micro-organismo ali, de crescimento microbiano. Bem, em relação ao metabolismo, né? Existem dois termos importantes, que é catabolismo e anabolismo. Qual é a ideia, gente? Eu tenho moléculas grandes e vou quebrar em moléculas menores para gerar energia. Isso se chama catabolismo. O anabolismo é formar moléculas maiores. Então, eu estou partindo de moléculas menores e estou gerando moléculas maiores. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim, tranquilo. Por mim, sim, professora, tranquilo. Beleza. Então, vamos continuar. Bem, eu não sei se vocês vão lembrar, mas eu falei assim, nossa respiração, a gente produz ATP para energia, né? Então, isso se chama respiração. Isso vai acontecer, gente, acontece com a gente, as nossas células fazem isso, né? Mas é da seguinte forma, eu não vou cobrar, tá, essas etapas de bioquímica, né? Isso se chama, uma disciplina voltada para a parte de metabolismo, é a bioquímica, da seguinte forma, eu pego essa glicose que eu ingeri, por exemplo, na minha alimentação, e eu vou quebrar essa glicose para produzir ATP, que é energia. Então, o ATP, gente, ele é o que a gente chama de energia química. É o que a gente vai conseguir produzir aquela energia, armazenar na forma de ATP, né? E aí a gente tem aquela energia. Como é que funciona a respiração? A nossa respiração celular, né? Ela é feita pela glicólise inicialmente. Depois, essa glicólise, né? Ela forma o ácido pirúvico ou piruvato, que vai entrar no ciclo de Krebs, depois vem para a cadeia transportadora de elétrons. No total, a gente tem uma produção de 38 ATPs para cada molécula de glicose que entra, né, na etapa de respiração. Então, a gente consegue produzir energia a partir da glicose, por exemplo. A gente consegue de outras formas também, tá, gente? O que a gente mais consegue produzir energia são os lipídios ingeridos, né? Então, a gente faz ali uma etapa de beta-oxidação, algumas etapas de metabolismo que vão auxiliar, né, nesse ATP produzido. Depois que a gente tem a etapa, né, da glicose se transformando em piruvato, ele vai seguir para a respiração celular, no slide anterior, né? Isso vai acontecer, gente, em meio aeróbio. O que é meio aeróbio mesmo? No caso, precisa de oxigênio, né, professora? Eu não ouvi, Paulo. Aeróbio precisa de oxigênio para poder desenvolver, né? Exatamente. Essa respiração celular, ela segue esse caminho em meio aeróbio. E quando eu estiver numa situação, gente, de meio anaeróbio, sem oxigênio, é feito a fermentação. Como assim a fermentação? A gente tem várias formas de fermentação, tá? Dependendo de
qual, por exemplo, micro-organismo eu tenho. Mas a gente também faz fermentação no nosso corpo. O músculo faz fermentação, né? Então, por exemplo, aquela glicose que a gente pegou, quebrou, né, em ácido pirúvico, que está aqui, tá? Ela pode fazer essa fermentação aqui, ó. Fermentação ácido homolática, que é a produção de ácido lático. O músculo produz ácido lático, porque ele não tem oxigênio, e aí ele segue as fermentações, nesse caso, a fermentação do ácido lático. Algumas bactérias, né, no nosso intestino, elas também vão fazer fermentação, tá? Então, aqui eu estou colocando alguns exemplos que são feitos por micro-organismos que geram a fermentação também. Por exemplo, ó, os streptococcus, o lactobacillus. Vocês já devem ter ouvido lactobacillus no comercial daqueles leites fermentados, né? Falam assim, lactobacillus casei, lactobacillus vivos. Então, ali naquela produção do iogurte, né? Na produção do leite fermentado, eles utilizam essa bactéria, que é o lactobacillus, com o objetivo de produzir o ácido lático, de fazer a fermentação lática. Né? Então, a ideia é que alguns micro-organismos, né, vão ser capazes de, partindo do piruvato, né, a gente tem a glicose se transforma em piruvato, eu não tenho oxigênio presente, e aí eu vou fazer o caminho de fermentação. Professora, Oi. a senhora falando de fermentação aí, eu lembrei, quando, no caso, eu faço cerveja com meu primo, né? A gente montou os baldes de fermentação em casa. A gente comprou uma pecinha, ela parece um S, esqueci o nome, ela parece um S, que você coloca um pouco de álcool 70 ali, um pouquinho de álcool, aí você impede que o oxigênio entre para dentro do balde, e a fermentação, no caso, joga a levedura lá, fica correndo, e ela libera o CO2, aí fica borbulhando, o oxigênio sai por ela, só que não deixa o oxigênio entrar. É bacana, é maneiro. Exatamente, a fermentação alcoólica nesse caso, né? Vocês utilizam levedura, provavelmente a Saccharomyces cerevisiae, né? Vocês devem comprar essas Saccharomyces, né? Sim, Aí vocês adicionam... Para cada tipo de cerveja tem uma levedura diferente. Então, tem vários estilos. Que legal, muito bacana. Aí, gente, qual é a ideia? A ideia é que você tem que estar em meio anaeróbio, né? Como o Paulo falou, ele comprou, né, esse fermentador, e aí nesse fermentador, essa pecinha em S que ele disse, ela impede que o oxigênio entre. E aí a gente consegue ali dentro, né, fazer um meio anaeróbio sem oxigênio para que ele consiga fazer fermentação alcoólica. A ideia é aqui, ó, a fermentação alcoólica é formar o álcool, né, o etanol, e o CO2, né? E aí o CO2 a gente consegue ver pelas borbulhinhas. A gente tem outros exemplos também, tá? De outros tipos de fermentação. Por exemplo, a fermentação butílica, né? Que é trabalhado com Clostridium. A gente tem a fermentação acética, né? Que é feita para a produção do vinagre, né? A gente tem outras fermentações, como, por exemplo, a fermentação mista, que vai produzir o ácido acético, o succínico, o álcool etílico, CO2 e hidrogênio. A gente tem essa fermentação, que é do butanodiol. Vai depender, gente, de qual micro-organismo a gente está utilizando. Mas a ideia é essa, a gente tem que estar no meio anaeróbio, sem a presença de oxigênio, né? Então, a ideia seria exatamente produzir, né, um determinado componente, mas em meio anaeróbio. Bem, aqui coloquei um textinho, né, para pensar um pouquinho. Então, eu queria que vocês dessem uma lida para a gente poder conversar sobre esse textinho. É o último slide, depois eu vou passar uns exercícios.
Passei um negocinho para eles fazerem. 11 horas. Né? E aí, leram? Sim, professora. Sim. E aí, na opinião de vocês, o que esse rapaz falou frente ao que a gente conversou em aula agora, que vocês acham que pode ser justificável? Por que essa pessoa falou isso, gente? Qual a justificativa ali dele? Professor, eu não sei se está correto, mas eu já vi um caso na internet, não sei se é verdade, que o cara falou que também que bebeu caldo de cana. Caldo de cana. E fermentou no estômago dele e deu essa onda do álcool aí, mas não sei se é verdade, não. É possível? Então, como a gente viu aqui, a gente tem vários tipos de fermentação, né? E aí, dependendo de qual micro-organismo esteja presente, ele pode fazer fermentações diferentes em meios anaeróbios, né? Então, o que essa pessoa tentou justificar aqui foi que, devido aos micro-organismos, né, presentes ali, foi possível, né, fermentar, teoricamente, né, produzir um aumento ali do nível alcoólico. É a mesma coisa do que você acabou de dar de exemplo aí do caldo de cana, né? O caldo de cana, ele tem essa presença ali de micro-organismos que a gente vai, né, se a gente adicionar micro-organismos ali na ingestão do caldo de cana, a gente prepara meio de cultura com caldo de cana em alguns momentos, né? E aí, o que vai acontecer? Ele pode seguir o caminho de fermentação e, por exemplo, gerar, né, álcool etílico, etanol, e aumentar o nível sanguíneo, sim. Então, isso ainda é um pouco discutido, né, na literatura, mas tem algumas pessoas que seguem para esse caminho e falam que seria essa a ideia. Mas todo mundo conseguiu ver que, dependendo do tipo de fermentação que a gente tenha, a gente pode produzir o etanol, né? E aí, o que esse rapaz tentou, né, justificar ali, quando ele foi interceptado, né, seria essa ideia de que, devido, né, os níveis de etanol eles aumentaram no sangue, porque ele estava com uma determinada infecção, né, que foi uma embriaguez ali involuntária devido aos micro-organismos presentes no estômago dele. Então, isso é ainda discutido, né? A gente não pode bater o martelo ainda, a literatura ainda discute um pouco sobre isso, mas era só para vocês pensarem aí um pouco sobre a fermentação. Ficou claro, gente? Sim, deixa eu perguntar, o suco gástrico, né, que é o que a gente tem no estômago também,